Saudações a todos! Vamos falar hoje da unidade 2 da disciplina de estilogravura, que são as técnicas e materiais da gravura. Nessa unidade nós vamos abordar várias técnicas de gravura, destacando as principais características da estilogravura e também alguns materiais e procedimentos necessários para a confecção de uma gravura em relevo. Aqui tem algumas imagens que no decorrer da disciplina vocês vão entender muito bem o que cada uma delas quer dizer, para que a gente possa entender melhor sobre gravura e o que é, na verdade, gravura. A gente já viu muitas coisas na unidade 1, espero que todos tenham lido esse capítulo da nossa disciplina. Aqui temos duas imagens mostrando o processo, etapas do processo de duas técnicas de gravura diferentes. Então, tem vários conceitos para a gravura. Vamos ver aqui o de Orlando da Costa Ferreira. Ele apresenta uma definição também. Gravura é a arte de transformar a superfície plana de um material duro, ou às vezes dotado de alguma plasticidade, num condutor de imagem. Isso é, a matriz é uma forma criada para ser reproduzida certo número de vezes. Então, quais são as características da gravura artística? Gravura original é a cópia de uma imagem sobre o suporte, nós chamamos de matriz, e transferida para o papel a partir de um método de impressão devidamente identificada e assinada pelo autor. O que significa isso? Quando a gente faz uma matriz, essa matriz ela pode ser impressa quantas vezes o autor dela achar necessário. Então vamos imaginar que você faça uma matriz e que você determine que essa matriz vai ter uma impressão, vai ter uma tiragem de 20 cópias. Todas essas 20 cópias são consideradas gravuras originais. Então não tem diferença entre uma e outra. Só vai mudar o número da gravura no momento que você estiver assinando. Mas todas as 20 cópias são consideradas gravuras originais. As gravuras têm algumas fases para ser produzidas. Então, a cópia impressa, na verdade, é o resultado de um processo que ele é constituído por algumas fases. Vamos falar um pouco sobre isso. A primeira fase é o processo de criação, que é o quê? É o estudo e a criação da imagem a ser gravada. Todo artista tem esse ponto inicial, que é basicamente de todas as técnicas artísticas de expressão, não somente da gravura. Então, todo mundo passa por esse processo de criação. O segundo, sim, ele é uma característica bem forte, que é a preparação da matriz, a gravação da imagem e o processo de gravação. Então, você vai preparar a matriz, independente do suporte que ela seja, madeira, argila, metal ou qualquer um outro, cobre, zinco. Então, todas elas vão estar nessa segunda fase, que é a preparação da matriz. E, por fim, a impressão da própria matriz, que é a preparação da tinta, a entintagem e a impressão de cópias, o que nós chamamos de tiragem, de todas essas gravuras que a gente falou nos slides anteriores aí de gravura original. E a sua tiragem de identificação da gravura, daquelas que eu acabei de falar sobre as 20 cópias, então você vai ter que fazer a identificação de todas elas, tudo isso faz parte das fases de confecção de uma gravura. Então, quais são os suportes que a gravura pode ter? Quanto ao material empregado, ela pode ser de madeira, linóleo, metal, pedra ou seda. Tem outros que vocês precisam ler a unidade número 2 do caderno digital para que vocês possam conhecer. Aqui temos a madeira, que trata especificamente da nossa disciplina, que nós conhecemos como a estilogravura. O linóleo, ele vai se transformar na linóleo gravura.
O suporte de metal, nós temos a gravura em metal. Quando se usa a pedra, nós temos a litogravura. E quando a gente utiliza a seda, nós temos a serigrafia. Quanto aos processos de gravação, a gravura pode ser gravada do processo direto e indireto. Essas duas imagens retratam bem o que a gente está falando e a gente vai entender um pouco mais adiante. Por exemplo, o processo direto, nós temos a xilogravura de fio, a xilogravura de topo, o buril, também conhecido como talho doce, ponta seca, maneira negra e a linóleo-gravura. Todos esses processos implicam na utilização manual de ferramentas. Aqui vejam que essa imagem, o artista trabalhando diretamente em cima da matriz. Do processo direto nós temos a xilogravura de fio. Como é que a gente conhece o que é uma xilogravura de fio? Quando o corte da madeira é feito nessa direção, né? Na direção longitudinal. E o próximo é a xilogravura de topo, como se fosse decepar várias partes, o tronco da madeira. Então essa xilogravura de topo, nós conseguimos detalhes bem expressivos por conta da dureza que fica um corte como esse. A madeira fica muito mais resistente. Outro processo direto seria a ponta seca. Aqui eu trouxe algumas ferramentas para que vocês entendam que, utilizando essas ferramentas, é como se você arranhasse o tempo todo a matriz, independente do suporte. Aqui mais uma vez a gravura de fio e a de topo, elas estão dentro da gravura em relevo, que ela acontece sobre a madeira, também sobre o linóleo e outros materiais plásticos, que aí são chamados de linóleo-gravura. Linóleo é aquela placa de borracha, muito utilizada acho que para vocês entendam melhor, é usada em piso, no chão, por exemplo, aquelas placas de borracha. Com aquilo se faz a linóleo-gravura. São placas lisas, de plástico, de borracha também, tanto faz. Também tem a gravura em relevo sobre o papelão e outros materiais alternativos, que nós chamamos de gravura alternativa, e que nós vamos fazer na nossa disciplina. Temos também a gravura em metal, ou calcogravura, ela também é conhecida como gravura em oco. Tem como matriz a placa de metal, cobre, latão ou zinco. Os processos diretos deles são gravação por intervenção manual sobre a matriz, através da técnica de buril, ponta seca, madeira negra, pontilhado ou pontilhismo. Aqui uma imagem de um artista fazendo uma intervenção com algum dessas ferramentas, no caso aqui parece ser uma ponta seca. Processo indireto. Depois que o artista faz essa intervenção aqui, que nós acabamos de ver, essa intervenção manual, é levado a um processo por intervenção química, que nós chamamos de processo indireto. E aí elas têm o nome de água forte, água tinta, verniz mole ou fotogravura. Aqui nós temos uma imagem que retrata bem o que a gente quer dizer. Depois que a matriz sofre a intervenção direta, manual, que o artista trabalha em cima da matriz, o segundo passo seria essa intervenção química. São jogados em cima dessa matriz alguns ácidos que fazem com que a matriz se corroa, haja uma corrosão do material e tenha essa intervenção química. Gravura planográfica, litogravura ou litografia. Ela é realizada através sobre uma pedra calcária. Essa pedra não tem no Amazonas. Ela é devidamente tratada para receber um desenho. A imagem a ser gravada, ela fica registrada com material gorduroso em cima da pedra, como bastão, crayon ou tinta litográfica, especificamente para isso. Ela é fixada sobre uma superfície de pedra, dessa pedra litográfica, e essa fixação ela ocorre após um tratamento químico que é feito de goma arábica e uma dosagem crescente de ácido nítrico.
Aqui umas etapas da litografia. Isso que vocês estão vendo aqui é uma pedra que ela já foi, né, totalmente gravada com crayon ou tinta litográfica, e tem o artista trabalhando aqui, está entintando através de um rolo a pedra, né? E aí depois essa pedra passa por uma prensa. Aqui tem o desenho, né, de como se a matriz estivesse passando sobre a prensa. E aí do outro lado da prensa é revelada a litogravura com a retirada do papel que foi utilizado na impressão. Stencil ou estampilha, serigrafia e silkscreen. Então, a matriz da serigrafia, acho que muita gente conhece, né, bem conhecido entre nós, é uma malha fina de nylon e poliéster transparente, que ela é esticada em uma moldura que nós chamamos de chassi, que pode ser de madeira ou de metal. A imagem deve ser tratada como um desenho de recortes, molde vazado, e constituído por áreas abertas e fechadas. Aqui nós temos também imagens com o processo da serigrafia, né? Aqui nós temos a tela e o artista espalhou a tinta e está passando o rodo para espalhar essa tinta na própria tela, onde é feita a impressão. Aqui na segunda parte, retirando essa tela de cima do tecido que foi impresso, e aí por fim, como se fosse aqui a impressão dessa serigrafia, nesse caso aqui várias cores, várias matrizes de cores diferentes. Gravura planográfica, estou voltando, perdão. Bom, aqui nós chegamos ao fim da unidade 2, é apenas um resumo. Peço mais uma vez que vocês leiam toda a unidade 2, para que vocês consigam conhecer mais técnicas de gravura e se aprofundar ainda mais na técnica de estilogravura. Então, muito obrigado, um abraço a todos.